E, bom, hoje a gente vai falar sobre museus secretos, tá? É um artista com o qual o trabalho a gente está se baseando. Fala, Rodrigo, a gente está lá no YouTube, se você quiser aparecer, o link está na bio, tá? E o artista essa é uma aula com base num livro da Rita Stayel, que é uma artista importante, e eu vou falar bastante sobre ela. E eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural e estou fazendo essa série. Hoje é o 12º episódio. Aliás, deixa eu até corrigir o númerozinho aqui, que ainda estava com o anterior. E é o 12º episódio dessa série que eu chamei de Arte Conecta, tá? Onde são as terças e quintas, às 8 horas. E a gente vai falar hoje sobre os museus secretos. É uma aula baseada no conteúdo do livro Duty Free, né, Art, da artista alemã Rita Stayel. É um livro publicado em 2017 pela Verso Books. Tá? Então, Duty Free, né, significa sem impostos, né, arte sem impostos, e aí ela brinca um pouco com as palavras, e ela fala arte sem duty, né, sem responsabilidade. E aí né, a gente vai descobrir um pouquinho por quê. Então, vamos lá. Esse é um tema que tem muitas aplicações. Então, é um tema que tem relevância no sentido de como, né, do tipo de diagnóstico que ele oferece para a cena cultural que a gente está tendo atualmente, né? Então, se você passa a descobrir, né, é um assunto, ela chamou de museus secretos, né? Eles são também conhecidos como os free ports, né, que são esses armazéns em territórios, né, de paraísos fiscais, de isenção tributária, onde você tem, né, 100 bilhões de arte em e centenas de obras muito importantes que nunca ninguém viu, e muitas vezes essas obras trocam de mãos nesses ambientes sem ser vistas por ninguém. Então, o que ela fala como um diagnóstico, né, do tipo de economia que a gente está vivendo, de desigualdade, de responsabilidade fiscal, né, de uma série de questões jurídicas. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? E aliás, estou sentindo falta do meu óculos aqui para poder enxergar. Fala, Felipe, estamos no YouTube falando sobre os museus secretos, também mais conhecidos. Museus secretos é um termo da Rito, mas mais conhecidos ali como free ports, né, que são essas armazenagens livres, né, vamos lá. Então, ali apareceu 9, tá? Na verdade é a 12, um errinho aqui de correção. E parte da nossa proposta aqui é mostrar para vocês como fazer parte, né, dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e entendem de arte contemporânea de uma forma onde isso, né, amadureça uma visão de mundo, né, onde isso se torne, né, elabore uma visão de mundo que gere um certo respeito, uma certa, né, que isso inspire as pessoas pela maturidade dessa visão. Tudo bom, Júlio Velarde? Seja bem-vindo, boa noite. E é bem interessante esse assunto, e é um livro aqui que eu estou concluindo, então eu resolvi aproveitar e compartilhar com vocês. Roberto, a gente está no YouTube, tá? E então essa é a nossa proposta, e aí eu até, né, coloquei uma brincadeira assim um pouco hoje, que isso é um conhecimento desses 3%. Acho que 3% é algo difícil de calcular, acho que a gente até está sendo um pouco generoso, né? É um conhecimento que eu imagino que a gente fez umas contas aí de um outro jeito, né? Sem entender de Freeports, até muita gente no meio da arte não entende exatamente como funciona
né, um Freeport, ou por que ele existe, ou muita gente nem sabe que existe, né? Eu falei com esse Freeport de Genebra, né? Freeport é um armazém de arte, e eu falei com eles algumas vezes, e eles se orgulham, né? Não sei hoje qual que é o status, mas na época eles não tinham site, não tinham brochura, não tinham nada, e eles se orgulhavam de não ter isso, porque é um indicador de descrição, e é algo que existe desde 1888, isso vai aparecer, deixa eu só conferir, 1888, então olha só, né, algo que tem esse histórico, e na época ele me descreveu, ele falou que eles removem todo o oxigênio do Freeport à noite, para abaixar o risco de ter incêndio, porque tem, né, dezenas, acho que centenas de obras de Picasso, de grandes artistas, nesses Freeports, e aí é um conhecimento que pouquíssima gente tem, pouquíssimas pessoas têm acesso, então é um conhecimento realmente, acho que não de 3%, mas talvez de 0,05, 0,01, assim, por cento. Então é um assunto que agora que a gente vai falar sobre um pouco ele juntos, aí vocês podem explorar e podem desenvolver o conhecimento sozinho, se se interessar. Então realmente é um conhecimento aí raro de arte contemporânea que a gente vai explorar hoje. E acho que algumas coisas que a gente vai aprender, né, dentro da nossa proposta de entender a arte contemporânea, a gente vai explorar o ranking dos poderosos no meio da arte, tá? Porque a Rita Stayel foi número 1 desse ranking recentemente, então é um ranking que é muito útil para nós em termos de mapear quem é quem no meio ali da arte. Há controvérsias, tá? Tem gente que não gosta de ranking, e um dos argumentos né, a favor do ranking é o que eu falei, ajuda a gente a descobrir pensadores, pessoas, artistas, curadores, instituições, ajuda a gente a criar esse palco, e tem um lado, um contra-argumento que fala que ranquear a arte é uma coisa complicada, é uma coisa perigosa, é como se você fosse ranquear as pessoas da sua família por ordem de amor. Eu amo essa pessoa, depois eu amo essa, depois eu amo essa, e a gente ama todos, cada um do seu jeito, né? Então, quando é uma forma de organização, né, quantitativa, o ranking que pode ser problemática quando a gente está falando de algo tão complexo quanto a arte. Então, né, eu gosto de eu tenho percebido muito que as conversas acabam sendo polarizadas, e que eu tive a sorte aí de ter uma formação onde a gente não polarizava nem para um lado nem para o outro, a gente ia identificando argumentos e ia tecendo conclusões a partir desses argumentos. Então, estou dando argumento pró e argumento contra dos rankings para vocês estarem ali preparados. Entrou a Ana Müller, às vezes é difícil saber quem é pelo nome, estamos no YouTube, tá? Apareceu aqui a Natália, e seja bem-vinda, estamos no YouTube. E a outra coisa que a gente vai explorar a gente vai conhecer, né, a gente vai expandir nosso conhecimento de arte contemporânea, conhecendo uma das artistas mais influentes de hoje, um monte de participações em bienais de São Paulo, de Veneza, o projeto de Münster, que a gente falou no passado. Então realmente, né, eu falo, não tem como você jogar futebol e não saber quem é Pelé, não tem como você tocar piano e não saber quem é Chopin, não tem como você querer entender de arte contemporânea e não saber quem é Rita Stayel, assim, é uma das grandes. E a gente vai refletir um pouquinho também sobre a relação entre museus e o sistema econômico, né, no passado e hoje, né, porque os museus é a forma como eles são construídos, a forma como eles são sustentados, né, de alguma forma você olha para o museu e você entende como o mundo é organizado, e a gente vai olhar para os Freeports, e eles também são um diagnóstico muito, muito preciso, né, de acordo com a Rita, do mundo como ele está organizado hoje. A gente vai falar sobre a relação entre museu e sistema econômico, hoje, né, um pouco no passado, e o que esses museus secretos informam sobre o mundo. E a gente vai ver 3 exemplos desses Freeports. E a gente vai ver a perspectiva dessa artista ali sobre eles. Juliana Silveira, estamos no YouTube, apareça. A gente vai ver a perspectiva dessa artista sobre eles. Tá? E quando a gente fala em ser respeitadas por sua visão de mundo, a gente vai desenvolver, né, uma visão do mundo, né, sobre coleções, sobre como o mercado está funcionando de uma forma menos inocente, de uma forma mais madura. A gente vai ter uma opinião menos naif no final desse conteúdo que a gente vai ver hoje, e a gente vai entender, acho que os 2 ou mais lados, acho que vai dar bastante pano para manga aí. Então, vamos lá. Tá, esse é
eu não deixei ele aqui, mas ele está no quarto, mas esse é o livro aqui, deixa eu pegar esse livro aqui para eu poder ir mostrando para vocês. Achei aqui. Esse é o livro, tá? É um livro que eu comprei, acho que eu comprei uma meia dúzia, logo de cara, e para ir dando de presente para as pessoas, porque vocês viram que eu coloquei aqui no topo do slide, na edição de 2017 da Art Review, que essa revista inglesa aqui anualmente faz esse levantamento das pessoas mais... Alcione, estamos no YouTube. A Art Review faz esse levantamento, se não me engano, a Art Review acho que é uma das revistas mais antigas, e eles fazem esse levantamento das pessoas mais influentes no mundo da arte, e a Rito foi a cabeça da lista, ela número 1, era a mais influente, continua desde então, mas nessa época ela foi a número 1 por uma série de razões, assim, quando você lê o livro dela, é uma coisa assim espetacular, a visão dos dados, ela cruza informações de várias frentes, tem uma erudição que é incrível, ela é precisa com os dados, mas ela também coloca de uma forma poética, e que te faz ver o mundo de outra forma, ela é provocadora, ela é uma grande acadêmica, mas é uma grande artista, ela cruza texto com estética de uma forma muito única, ela é uma referência, assim, importante. Até já, Alcione, te espero aqui no YouTube. E essa é a fotinho dela, tá? Então, ela é alemã, de 1966, e esse livro, então, chama-se, né, Duty Free Art, Art in the Age of Planetary Civil War, né, e quem vê, né, então né, arte sem isenta de impostos, ela brinca um pouco com as palavras, né, duty é dever, né, então é uma arte sem dever, aí à medida que a gente for estudando, a gente vai ver sem dever de cidadania, sem dever de igualdade, sem dever, né, ao Estado, a uma nação, sem uma série de, né, tem um pacote todo aí de críticas que ela faz, e aí a continuação do título, né, Art in the Age, né, arte na era da guerra civil planetária, né? Então ela sugere que, dependendo de como a gente lê o que está acontecendo no mundo hoje, tem uma guerra civil ali em andamento. Ela é bem política, tá? Ela é bem provocadora, ela mistura videogame com instalação, com... Oi, Cida, estamos no YouTube, apareça. Então, ela é uma paulada, mas muito bom, muito bom. E é dessa Verso Books, a maioria dos livros deles eu curto, eu recomendo vocês entrarem no catálogo e darem uma olhada. Quem me conhece aqui sabe que eu adoro livros, adoro descobrir autores que me inspiram. Então vamos lá, vamos para o próximo. E eu vou ler alguns trechinhos, porque é tão bem escrito que eu acho que vale a leitura, tá? E mesmo porque é pouquinho, assim, para dar o impacto ali, né? São três frases. E então ela fala assim, né? Eu tenho o historiador Benedict Anderson, ele fala: para construir uma nação, né, sugeriu Benedict Anderson, deveria haver capitalismo impresso e um museu para narrar a história da nação e projetar a sua identidade, tá? Então olha quantas coisas estão implicadas aí. Hoje, em vez de impresso, há capitalismo de dados e muitos museus. Para construir um museu, uma nação não é necessária. Você pode ter um museu sem ter uma nação, mas é difícil você ter uma nação sem um museu. Né? Quando você lê a história da National Gallery, você lê a história do Louvre, você vê a importância que os museus tiveram na formação das nações. Mas se as nações são uma forma de organizar o tempo e o espaço, o museu também é. E à medida que o tempo e o espaço mudam, apenas a partir... e à medida que os tempos e os espaços mudam, apenas... Espera aí, que aí a tradução não ficou. But if nations are a way to organize times and space, se as nações são uma forma de organizar o tempo e o espaço, o museu também é. E à medida que o tempo e o espaço mudam,
o espaço do museu também muda, né? E é por isso que ela dá essa liberdade de tratar um depósito de arte num paraíso fiscal, ela chama de museu secreto. Tá? Porque, então ela fala, é uma coisa muito, né, um pouquinho complexo, assim, a ideia é entender de arte contemporânea, né? Então vamos lá, é uma coisa um pouquinho, muitas das melhores obras de hoje estão escondidas nesses espaços, tá? Que são espécies de hotéis de... Oi, Cristina, oi, Adriana, a gente está no YouTube, tá? Eu venho para... São como se fossem hotéis, tá, de arte. Eu já vou mostrar algumas fotos, mas são hotéis ali permanentes. Você pode ter uma unidade, né, um cubículo, uma área, o que for, e pode ficar guardado lá. Eles estão abertos 24 horas por dia, e um serviço assim 6 estrelas, você pode chegar a qualquer hora e você pode reservar para ver uma obra, você pode fazer uma transação e essa obra simplesmente muda de lugar ou nem muda de lugar, ela continua lá no ambiente dela, e só os contratos mudam de lugar e o dinheiro muda de conta bancária, tá? É algo extremamente discreto. Tá? Então eu vou reler aqui para quem está chegando agora, e também porque é um conceito para a gente ir pegando e vou ir comentando. Tá? Então, para construir uma nação, falou o historiador Benedict Anderson, tem que ter um capitalismo impresso. Tá? Ele não detalha o que seja isso, imagino que seja dinheiro, imagino que seja, né, uma série de regras aí que faz o capitalismo funcionar, e o museu que narre a história dessa nação e desenhe essa identidade. Tá? O museu, de alguma forma, ele lapida a nação simbolicamente. Né? Quando você imagina o que é ser francês, você pensa no Louvre, né? Você vê toda a história, né, do país no Louvre. O que é ser inglês, você pensa na National Gallery. Então, o museu, ele, de alguma forma, ele lapida a história de uma nação. Aí ele fala, para construir um museu, uma nação não é necessária. Né? Aí a gente pode pensar em alguns museus, a gente está pegando bem na jugular de uma coisa bem complexa e polêmica, né? Mas se as nações são uma forma de organizar o tempo e o espaço, o museu também. E as times and spaces change, enquanto o tempo e o espaço muda, o museu também muda. Tá? Então, será que o Louvre era um museu adequado para aquele tempo e espaço? E esses free ports, esses armazéns de arte, podem ser considerados museus para o nosso tempo e espaço. Se eles forem considerados museus para o nosso tempo e espaço, e tem um argumento forte de que isso pode ser possível, porque muitas das grandes obras do nosso tempo estão indo para esses armazéns, o que ele fala sobre a nossa situação, o que ele fala sobre a nossa economia, o que ele fala sobre a nossa política, né, qual que é a característica de uma obra de arte, né, que é comprada né, e vai direto para um hotel de arte num paraíso fiscal e fica fechada até ela trocar de mãos dentro desse próprio hotel. Né, o que ela está a serviço da população, ela está a serviço, né, de uma promoção de igualdade, ou ela está a serviço de, né, uma elite né, que tem, né, que usa ela, né, como né, algo de uma apreciação assim própria, né, desconsiderando a apreciação do público, né, o que ela fala, né, o que acho que é interessante, quem estiver assistindo quiser comentar, né, o que ela fala sobre o mundo, né, o que ela fala sobre o nosso sistema político, então ela está lançando essas reflexões aqui. Então vamos continuar, que tem mais algumas coisas interessantes. Oi, Márcio. Oi, Adriana. Oi, Cristina. Estamos no YouTube, tá? Aí ela fala assim, né, parafraseando Oi, Solange. Solange chegou. Então ela fala, parafraseando os insights ali, as análises esclarecedoras do filósofo Peter Osborne, que é um craque, sobre esse tema, a arte contemporânea nos mostra a falta de um tempo e um espaço global. Né? Então, se você vê algo Alcione, se você vê algo que está num armazém e ele está parado no armazém, o que ele fala sobre o nosso tempo? Né? Você pode criar algo, né, que
representa, né, se você olha a Mona Lisa, ela representa um tempo e espaço, né, ela representa um momento histórico. Né, se você olha o Ai Weiwei, ele representa, e se for uma obra do Ai Weiwei que é feita e fica escondida lá, o que ela fala sobre a gente? Né, o que ela fala sobre o poder do Estado? Né, se você tem uma grande obra que fica guardada ali, o Estado não teve a força de segurar essa obra para si. Né, o capitalismo falou mais forte e essa obra seguiu a conveniência tributária de ir para um ambiente onde você não tem tributação. Tá? E aí, o que ela fala? Além disso, projeta uma unidade ficcional em uma variedade diferente de ideias de tempo e espaço, proporcionando assim uma superfície comum onde não há nenhuma. Então, o que acontece? Né, você fica com a ilusão de que você tem, né, um tempo e espaço, quando você tem na verdade, você não tem nada. Né? Olha o que é, né? De alguma forma a gente já tem algo que é global, olha o que está acontecendo na Ucrânia, que impacta o mundo inteiro. Né? Você tem tempo ou você não tem espaço, ou simplesmente isso compreende tudo, né? Passa, de repente, você não tem mais fronteiras. Você tem essas obras, elas circulam, essas obras vão para... E elas circulam sem pagar imposto. E se elas não pagam imposto, elas não têm responsabilidade com o Estado por onde elas passam. Olha que, né, ela escreveu um livro inteiro. E aí ela provoca, esse livro inteiro, esse livro dela é uma provocação de ponta a ponta. Tá? E aí o que ela faz? Ela vai no Wikileaks, e para jogar mais lenha na fogueira, oi Melissa, e eu estamos no YouTube, para jogar mais lenha na fogueira, ela vai e pega um documento do Wikileaks. Vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar. Tá, eu coloquei alguns prints, e se vocês colocarem Wikileaks Syria Files, vocês conseguem baixar. E nesse Syria Files é uma carta ali da primeira-dama da Síria, falando com um dos grandes arquitetos de que ela queria usar os museus de alguma forma para reposicionar ali a Síria como nação. E aí o que isso fala, né, sobre a força, a importância dos museus, o que isso fala sobre a força ou a fraqueza do Estado, o que isso fala sobre né, eu vou colocar mais uma provocação aí para vocês, né, quando você tem um Louvre na França, depois você tem um Louvre em Abu Dhabi, quando você tem um Guggenheim nos Estados Unidos e você depois tem um Guggenheim na Espanha, né, o que isso fala, né, sobre a identidade cultural, né, de uma nação. Você vai, pega uma carona, né, no Louvre para fazer, né, o Guggenheim queria vir para o Brasil e acho que ia custar, não sei se era tipo 400 milhões de reais, na época era um dinheiro assim absurdo, vem um monte de gente, né, e acha o máximo, nossa, vamos ter um Guggenheim no Rio de Janeiro, e vem um monte de gente com contra-argumento e fala, a gente tem a cultura própria, a gente tem a nossa história, a gente tem os nossos colecionadores, a gente não precisa ser colonizado a esse ponto, né, de ter um museu francês, um museu americano, abrindo a filial aqui. E talvez o argumento, quando você senta com os árabes, eles estão felizes da vida ali de ter um Louvre, de ter um Guggenheim lá, é que eles estão realmente colocando ali Abu Dhabi no mapa, né? Porque você passa a ter... peraí que eu estou... Isso, mexer um pouquinho assim, vocês veem o meu rosto, não, que eu notei que eu estava escondidinho atrás do slide. Então você pega uma carona no brand, na marca desse, oi Domitila, na marca desses grandes museus, mas o que isso significa? Significa de alguma forma que a nação talvez seja um pouco mais fraca. Né? Você pode ver como um sinal de força, né? A nação conseguiu fazer uma parceria, né, com a França para trazer um museu para lá e você se beneficia de todo o corpo técnico. Por outro lado, pode ser um sinal de fraqueza, onde você não tem o seu corpo técnico, não tem a sua coleção, você precisa fazer uma aliança com o colonizador, né, com a Europa, para poder desenvolver um museu. Então, isso é um assunto que dá muito debate e divide muito as pessoas. Né? E aí, olha que interessante, eu estava falando que ela era genial, ela vai no Wikileaks, ela pega esses dados, e eu fiquei chocado hoje, eu não tinha feito isso ainda, você pode ir lá no Wikileaks, você baixa a apresentação de PowerPoint, que é a primeira-dama lá da Síria, acho que foi em 2010 isso, tem os dados aí, deixa eu ver, não sei, acho que aparece na apresentação aqui.
tá? Foi em 30 de novembro de 2010. Aparece até o horário aqui, às 4h14. E aparece que foi, né, de quem foi enviado, aparece o e-mail, né, das pessoas, os arquitetos, o e-mail das pessoas Oi, Jackson, estamos no YouTube. O e-mail das pessoas ali envolvidas na negociação, e aparece o PowerPoint, você pode baixar o arquivo, e olha a artista que pega essas informações do Wikileaks para fazer uma crítica, que genial. Aqui eu vou começar a mostrar, tá, esse é o Freeport, tá? Freeport, né, é um porto livre isento fiscalmente. Existe, de acordo com a história aí, né, provavelmente com formatos diferentes aí de prédio, de administração, né, mas ele existe desde 1888, ele é uma espécie de referência, e para os outros freeports, aí a coisa começaram a ver que era um grande negócio, né, porque você tem milhões, bilhões de arte caríssima, você já tem arte contemporânea custando dezenas de milhões de dólares, e essas obras, né, uma vez que você, né, você vai calcular 27,5% de imposto sobre esse valor, é proibitivo, né? Então essas obras acabam muitas vezes indo para esse Freeport. Tem a série do Netflix, a Billions, né, que fala de uma situação assim, onde o bilionário faz uma super manobra para tentar economizar os impostos. Então isso faz parte dessa manobra, né? Se vai para o Freeport de Genebra, você tem uma isenção fiscal. Tá? E de acordo, eu acho que isso ninguém sabe, né, mas que é super discreto, mas segundo essa fonte aí que eu pesquisei, diz que tem 100 bilhões em arte aí. Eu conheço, acho que um colecionador que deve ter uns 5 bilhões, então talvez seja uma estimativa baixa até, né, eu ter 100 bilhões de arte num Freeport. E aí a explicação fala, né, o Freeport tornou-se a instalação de armazenamento preferida da elite internacional devido à opacidade das leis de armazenamento e alfândega da Suíça. Então essas obras entram e saem com uma simplicidade, assim, algumas interações assim que eu tive com eles ou com colecionadores. Aliás, eu mandei, né, uma obra para a Suíça recentemente, e muitas vezes você nem sabe quem é o comprador, você tem advogados que atuam em nome desse comprador, e é tudo oficial, tudo legal, tudo formalizado, dentro dessas regras, né, de que você tem uma isenção fiscal, né? Então seguindo, mas desde então está sob escrutínio por sua cumplicidade, tá? Então isso está sendo questionado, né, como é que, até que ponto isso faz parte de uma realidade, né, de um sistema que é doentio, que é problemático, né, um sistema de concentração de rendas, um sistema onde você evita a tributação, um sistema onde as obras não estão disponíveis, um sistema né, tem todas as coisas aí que a gente sabe. Então esse é o Freeport de Genebra. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o Freeport de... isso eu tive conversando com o pessoal, isso eles estavam animadíssimos quando eles foram abrir esse Freeport, esse é o de Luxemburgo. E o de Genebra já é um pouco mais antiguinho, o de Luxemburgo eles queriam fazer a parte, não sei se era do secretário da Cultura já vou responder sua dúvida, Alcione, fazia parte... Não, esse é o de Singapura. Esse é o de Singapura. Inclusive, eu acho que isso era financiado pelo Yves Bouvier, que é um cara que depois não sei se continua preso, mas acho que ele foi preso porque ele foi acusado, tem até uma matéria no New York Times maravilhosa, super daquelas bem escritas, assim, aqueles ensaios. Ele estava comprando obra por 80 milhões, vendendo por 180 milhões, assim, então foi considerado um abuso, e ele, em parte, estava usando esse diferencial que ele fazia para financiar esses Freeports, porque você tem tanto poder quando você tem um Freeport desse. E aí, nesse Freeport de Singapura, acho que o slogan deles é... Oi, Bruna. Oi, Daniel. A gente está no Maiara, entrou um povo aqui, estamos no YouTube. Então, eles foram
o slogan do de Singapura, eu acho que é precisão suíça, mas segurança de Singapura. Eu até parei para pensar, falei, puxa, segurança na Suíça não é o suficiente, pode ser mais seguro ainda, segurança de Singapura. Tá? Aí, que eu ia falar? Eles vão e olha como é né, é um negócio chiquérrimo, assim, né? Super, tudo impecável. Né? Se o da Suíça tirou o oxigênio do ar, esse, assim, eu não sei nem descrever o luxo que é esse negócio, né? Mas é um tratamento, se você vai ver uma obra de 10 milhões de dólares, assim, é um tratamento, né? Assim, de melhor que de hotel, né? E esse é de Singapura, e depois eu vou mostrar para vocês o de Luxemburgo, tá? E Luxemburgo, nessa época, eles estavam com um projeto, acho que era da Deloitte, que eu até participei de algumas reuniões com eles, onde eles estavam querendo encontrar um diferencial para Luxemburgo ali na Europa, né? Então, esse investimento no aspecto financeiro e de commodity, né, das artes, se tornou algo que eles estavam apostando como um diferencial para o país. E pergunta da Alcione, eles emprestam essas obras para exposições. Então, Alcione, acho que cada caso é muito único, porque tem obras ali que ninguém sabe que estão ali. E essa descrição faz parte da estratégia. Né? Isso eu já ouvi falar, que tem centenas de obras ali de Picasso, Matisse, esses grandes, esse cânone moderno ali europeu, você tem muitas obras lá, e uma vez que mantê-las escondidas lá e fora de circulação faz parte da estratégia, porque uma vez que você revela isso, você aumenta a percepção assim uma que perde o frescor, né? Perde o ineditismo. Você chegar e apresentar para o mundo algo que nunca ninguém viu é sempre muito mais interessante do que você apresentar algo que já foi visto. Então, você manter ela escondida faz parte de uma estratégia de mercado, né? Então, acho que alguém que se dá o trabalho de colocar um negócio em algo tão seguro, tão distante, né? Fora do... Eles nem tinham site, assim, na época, né? Eu acho que agora eles talvez tenham, mas esse da Suíça, quando eu falei com eles, nem tinham site. Então, o negócio deles é descrição. Então, por outro lado, deve ter pessoas que, enfim, não estão de mudança ou querem ter uma obra muito grande que não cabe em casa e eles guardam no Freeport, o museu pede para uma exposição, aí ele liga e fala para o museu, olha, coleta no Freeport, o Freeport vai ter o pessoal mega especializado para embalar, desembalar, transportar e tudo isso, e isso vai para o museu, termina a exposição, volta para o Freeport ou vai para outro museu. Então aí é a critério né, é como um hotel, né? Cada hóspede tem a sua agenda. Alguns querem, acho que o que tem em comum ali é a conveniência de isenção tributária, a conveniência é perto do aeroporto de Genebra, então é fácil você colocar no aeroporto, tirar do aeroporto, né? Então isso, mas aí fora isso, cada um tem a sua agenda de como quer administrar a coleção, né? Alguns querem visibilidade, porque a visibilidade, aí, como a gente sabe, acrescenta currículo para a obra, né? Se você pegar uma obra que passou por uma exposição no MoMA e uma obra que não passou por uma exposição no MoMA, isso faz toda a diferença. Né? Então, isso aumenta a liquidez, muitas vezes aumenta o valor da obra. Então, é isso. Alcione, depende caso a caso. Obrigado aí pela pergunta. Então, aqui, olha que chique, tá? Isso é o Freeport de Singapura. Chama-se Le Freeport. E esse próximo é o Freeport de Luxemburgo, tá? Que abriu não aparece aqui, que abriu em 2014. Tá? Aí Beijing, Pequim estava fazendo um Freeport, acho que em parceria. Oi, Regina, a gente está no YouTube. Tinha alguns projetos, acho que um dos grandes financiadores dos Freeports foi esse Yves Bouvier, que depois teve problemas aí na justiça.
Então eu não sei se isso perdeu um pouquinho de gás, e é uma cena que eu recuperei hoje em função do livro da Rito, em função de toda a crítica que ela faz sobre o sistema, sobre o meio da arte, né, o que a gente pode aprender sobre a produção artística, quando boa parte da produção artística é orientada para esse tipo de público que tem preferência em guardar obras nesses ambientes, né? Então a gente, né, eu coloquei no meu Instagram, quem está seguindo os stories, né, que fala que como é que era? Falava ecologia que não cause, né, uma revolução de classes, não passa de jardinagem, e arte que não causa, né, uma revolução, né, de classes, não passa de decoração, né? Então a Rita é super provocadora, né? Será que algo que fica tão isolado e que, né, acaba tendo, sobretudo, né, não é torcendo, é um lado do argumento, né? Tem um outro lado que você fala, olha, tem uma obra incrível do Jeff Koons, do Damien Hirst, que está guardada lá, aquilo pode ser ter uma obra, né, Picasso, Andy Warhol e tudo isso, ela tem um valor histórico estando lá ou não, aí é um bom debate, assim, eu não vou fechar esse debate aqui, porque ele é muito rico, então estou dando alguns argumentos aí contra e a favor. E eu vou estar sempre fazendo isso, gente, para a gente ir pensando juntos. E aí a gente mostrei algumas dessas construções, e aí tem o texto do livro, né, vou ler em português, ver se faz sentido, senão a gente consulta no inglês. Ele fala, essa construção não é apenas um dispositivo realizado em um local específico no espaço. É também basicamente uma pilha de operações jurídicas, logísticas, econômicas, baseadas em dados, uma pilha de plataformas mediando entre nuvens e usuários por meios de leis estaduais, protocolos de comunicação, padrões corporativos que interconectam não somente via conexões de fibra óticas, mas rotas de aviação também. Tá? Então, olha que interessante, né? Eu estava falando desse investidor, que era um dos caras que investia muito nesses reports. Ele é um dos caras que conseguiu um grande diferencial com o Marchand, porque ele percebeu que ele começou trabalhando num desses reports, que a inteligência de dados que era gerado nesses reports tinha um diferencial competitivo muito grande. Trabalhando nesses lugares, ele sabia quem entrava e quem saía, que horas, que obras que estavam estocados, quem que eram os donos, então ele ficava de olho em tudo isso. Aí ele falava, puxa, a pessoa entrou para ver uma obra e depois ela não voltou, será que ela perdeu interesse? Será que ela perdeu interesse em função do que ela viu? Ah, puxa, ele voltou 2 vezes, será que esse negócio vai para frente? E ele começou a gerar uma espécie de analytics, né, de informações. Essa pessoa entrou para ver a obra às 2 da manhã, essa pessoa entrou para ver a obra com um técnico, né, de análise técnica, essa pessoa entrou com o biógrafo do artista, essa pessoa, e aí ele começou a mapear tudo isso e começou a ter uma visão, assim como os analytics do Google, do Facebook e do Instagram conhecem a gente melhor do que a gente conhece a gente mesmo, né, porque eles sabem, né, vocês devem ter visto aí o Netflix, essa coisa de Cambridge Analytics, e, né, tem aquele livro ótimo, Everybody Lies, né, todo mundo mente, né, que fala que se a gente analisar a gente em função dos nossos dados, a gente não está falando a verdade, porque a gente não vai falar eventualmente que a gente acordou à noite, né, ou que a gente acordou à noite com sonho XYZ, mas se a gente acorda à noite e faz alguma pesquisa, os analytics sabem o que a gente estava sonhando naquele momento, coisas que a gente não repete. Então, com esses analytics, você tem dados de comportamento sobre as pessoas que passam a dar uma visão que a gente não tem de outra forma. Então, esse cara sacou que o Freeport gerava inteligência, né, que poderia ser útil para as transações e se tornou um mega Marchand que, né, faturou assim, horrores, tipo 100 milhões de dólares numa transação, e ele ia fazendo vários, né, ele ia vendendo para um bilionário russo que tinha divorciado e ele queria ter patrimônio portátil, né? Então o que acontece, né? Um desenho
né, do Rafael, tem algumas dessas obras que elas são desse tamanho, elas valem dezenas de milhões. Você quer viajar numa situação de divórcio, de partilha, você coloca ela embaixo do braço e vai, né, ela vale mais do que prédios inteiros na Faria Lima, e ela é desse tamanho, você enrola e você põe embaixo do braço, né, então tem uma conveniência. Então esse Marchand ia identificando essas situações, ia aproveitando, né? Vou continuar aqui, né, porque ela fala Luiz Felipe, tudo bom? Estamos no YouTube. Então, aqui continuando, ela fala, né, o armazenamento de arte nos Freeports está para essa pilha, né, então o que ela chama de pilha? É o que ela tinha descrito, né, padrões corporativos, protocolos de comunicação, tem todo um ritual para você entrar, para você sair, né, tem todo um acesso assim, dos mais sofisticados, né, então, para essa pilha de protocolos e de situações tributárias, logísticas, jurídicas, como o Museu Nacional, tradicionalmente, estava para a nação. Tá? Então, o museu tradicional, ele encaixa, né, numa situação toda, que era uma situação onde você tinha, ali nos primeiros museus, século XVIII, se não me engano, onde as nações estavam querendo se fortalecer, então, né, o National Gallery surge para consolidar a potência, a força né, tem um livro aqui que é a biografia da National Gallery, que é maravilhoso, que foi escrito por um professor meu, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Tá vendo? É uma história breve da National Gallery. Você vê a importância que a aquisição das obras era decidida no parlamento. Assim, é porque tinha uma repercussão nacional tão grande, que o Charles Maria Smith, tive aula com ele, maravilhoso. Né, a gente perguntou para o Charles, durante a aula, a gente falou, Charles, quando você é indicado como diretor da National Gallery, o que você faz no primeiro dia? Né, ou que você senta na sua mesa, né? Qual é a primeira coisa que você faz? Né? E ele falou, eu começo a escrever a biografia daquela instituição. E é esse livro aqui. Né? Porque só dominando o passado dela eu vou conseguir escrever o futuro. O gigante. É uma referência, foi um privilégio ter aula com ele. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Você começa a ler esse livrinho aqui, você vê que o museu ele surge de toda uma situação política, rivalidades nacionais, né, rivalidades com outros países, rivalidades entre, né, a nobreza, relação com o público, tem um monte de coisa acontecendo, né, tem toda uma conjuntura que faz com que os museus surgissem do jeito que eles surgiram. E aí ela fala, né, então, qual que é essa conjuntura que faz os Freeports surgirem e existirem do jeito que eles existem? Né? Altíssima segurança, altíssima discrição, né? E aí ela começa a elaborar, né? Situa-se entre países em bolsões de soberania sobrepostas, onde a jurisdição nacional voluntariamente recuou ou foi demolida. Tá? Então, né, quando você entra em algum você tem uma isenção das regras de como a nação funciona em algum desses reports, eles têm as regras próprias, tá? Se bienais, feiras de arte, né, renderizações em 3D de imóveis gentrificados, né, acho que, não sei se são familiares ou não com a palavra gentrificação, se vocês não forem, a gente explica, coloca comentário aqui no YouTube, a gente explica. Museus de arquitetos eruditos, decorando vários regimes, são as superfícies corporativas dessas áreas, os museus secretos são sua teia escura, né, dark web. Então ele fala que os Freeports são, né, o correspondente para o sistema do que a dark web, né, essa internet que a gente sabe que existe, mas a gente não tem acesso, né, a gente só tem acesso a uma parte da internet, né, quando você vai lá no Google, a gente tem acesso ao que é indexado, a gente usa a vitrine da internet, mas tem todo um mundo que acontece na internet que a gente não vê, né, então ela traz esse paralelo, né, esses Freeports são a dark web do meio das artes. Sua rota da seda, nas quais as coisas desaparecem como um abismo de retirada, tá? Então isso fica aí uma super reflexão para vocês que a gente pode, na aula passada, na quinta-feira, a gente estava falando de se encontrar num bar, a gente pode se encontrar e continuar
esse assunto. Agora eu queria colocar para vocês um textinho para vocês. Isso é um pensamento, tá, da Rita Stael. Eu queria que vocês vissem qual que é a carinha da obra dela, para vocês verem o que uma pessoa que tem esse tipo de ideia, o que ela produz. E assim, vocês, acho como é que você converte tudo isso em estética. Rita Stael. E aqui fiquem aí que eu já vou colocar. Tô pegando o link para ver como eu vou. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi a obra dela pela primeira vez. Então, vou colocar aqui o share. Share screen. Compartilhar aqui o Chrome Tab. Tá. Acho que agora vai aparecer. Vocês estão vendo o vídeo da Rito. O negócio parece um pouco Gabriela, I cannot help but feeling empathy with the poor robots which are being. Vocês estão vendo? Tá? Vocês estão conseguindo ver? Ela tá mostrando esses robôs sendo derrubados e por esses blocos. Esses robôs parece que estão numas marchas e ela fala que ela sente uma solidariedade com os robôs que estão sendo derrubados no vídeo dela, porque os robôs, eles são criados para trabalhar, para fazer um serviço para o homem. E quando eles são derrubados, ela pensa nos trabalhadores que também são... que bom, obrigado, Alcione. Nos trabalhadores que também estão fazendo um serviço para o homem, então ela olha para os robôs e ela imagina os trabalhadores sendo derrubados. Vou continuar o vídeo aqui. Kicked around all the time, and they are being kicked, of course, to test them, to improve their sense of balance, their sense of autonomy, and so on. But somehow, by being tortured all the time, the robots gain something very, I don't know, very anthropomorphic. Então ela fala que à medida que os robôs são torturados, eles são derrubados e tudo, eles ganham características aí que ela fala, né, de seres humanos, antropomórficas, né? And I end up seeing them as fellow workers, you know. This is what the word robot means. It means worker. Robot. Ela fala, robô significa trabalhador. Means worker. And I think, okay, you know, you are in the same position as all the other workers. You're getting tortured as well. Os robôs, assim como os trabalhadores, estão sendo torturados. Of course, you know, then the second level of complication sets in because, of course, robots, automation are actually putting huge amounts of people around the world out of work, right? So they are being... E aí isso gera uma situação, porque ao mesmo tempo que os robôs são trabalhadores, eles tiram um monte de gente do mercado de trabalho. Competition to workers, actually, and so on and so on. But there's also one other funny aspect in this video. There is all sorts of scientific videos of creatures who try to walk, you know, and they are animals which look a bit like dinosaurs. E aí ela coloca nesses vídeos também criaturas que estão tentando andar, e elas se parecem com dinossauros. But they never existed, you know? And they are only developed for the purpose of falling over. São criaturas que nunca existiram, que foram só desenvolvidas pelo propósito de, né, tropeçar e cair. Né? Deixa eu ver Vamos continuar. Simulation. So they are basically developed in order to be extinct. Right? So it's really, you develop... Eles são desenvolvidos para serem postos em extinção. A new species just for the purpose of having it fall over all the time, you know. E aí a gente para refletir. Ela fala, né, são espécies que são desenvolvidas com o propósito de serem postas em extinção. E aí a gente, né, sai um pouco desse vídeo e fala, puxa, será que tem alguma manifestação disso?
em outras frentes. É bem provocador o trabalho dela. E, bom, aí eu vou continuar aqui. Eu me empolguei, gente, fui um pouco além da ideia que deu uma meia hora, e acabei um pouco além. Eu estava me divertindo montando esse negócio aqui. Coloquei o videozinho dela para vocês. Aí eu coloquei, como eu falei no começo, né, fazendo uma provocação, né, se um museu é um diagnóstico de uma conjuntura, né, ele é um diagnóstico de uma nação, ele é um diagnóstico das características ali, né, específicas, né, jurídicas específicas de um lugar, né, o que isso significa, né, um museu que nasce, né, com um nome emprestado de algo que é muito representante. A gente pensa em Guggenheim, tipo Nova York, né, a gente pensa em Paris, a gente pensa Louvre. De repente a gente passa, isso é um tipo de colonialismo, ou ele é um colonialismo voluntário. É uma coisa, eu pessoalmente me sentiria muito, né, eu converso ali com os meus amigos, meus contatos árabes, assim, eu sinto o entusiasmo deles e entendo a lógica deles, mas eu ficaria desconfortável se em vez da gente fosse na Paulista para ver o MASP, a gente estivesse vendo uma filial do Guggenheim, e o museu é uma marca, é isso, né, o senhor está colocando. Então acho que é uma reflexão para a gente pensar. Eu coloquei slide aqui com essa provocação. Também, uma outra reflexão, eu coloquei aqui, né, o museu na Ucrânia reporta a queima, né, na invasão russa, destruindo 25 obras, né, de um artista folk, Maria Primachenko. Né, o que significa, né, num ambiente, num momento de guerra, né, a destruição do histórico, né, mostra que o Estado está sendo derrubado, mostra que a história, né, daquela nação está sendo derrubada. O que significa para nós? Quando o Museu Nacional do Rio, né, foi queimado, o que ela fala, né, sobre a nossa situação. E aqui eu coloquei um último slide para provocar, que é a repatriação do Metropolitan de Nova York, né, de trabalhos de Benin. Esses trabalhos de Benin são maravilhosos, assim, acho que eu tive uma prova importante na minha faculdade sobre Benin. Eles estavam basicamente na mesma época da Renascença, sem ter contato com o que estava acontecendo na Itália, fazendo coisas tão incríveis quanto. Assim, é maravilhoso. Aí o Metropolitan vai lá, né, né, compra, deve ter comprado, sei lá, da Inglaterra, né, de um país europeu, e aí você se apropria, né, da história, né, de uma outra nação, e isso enfraquece o quão forte a gente se sente quando a gente vai ali no MASP e vê uma bela exposição, né? Eu fui no sábado, eu reportei para vocês, coloquei tá lá no canal do Instagram, a exposição da Ione Saldanha, né? Você vai lá e você fala, nossa, que orgulho, né, de fazer parte de uma cultura que gerou uma artista como essa, olha que evolução incrível. Eu conto essa evolução, onde ela vai de pintar interiores para pintar cidades líquidas, para pintar bambus, né, onde ela pintava os predinhos no bambu, parecia uma cidade vertical. Agora você vai num museu e você não encontra a sua história, isso afeta a autoestima da população em escala, né? Você deixa de saber de onde você vem, e isso compromete. E vamos lá, recuperando conforme eu falei no começo, a gente falou um pouco sobre esse conhecimento, acho que de hoje, bem específico, porque cruza arte, cruza mercado, cruza esse mundo meio oculto aí dessas obras de altíssimo valor, dessas transações discretas. Então acho que hoje não está nos 3%, isso é um conhecimento de 0,001%, e eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem aí, porque a gente está caminhando aí para o encerramento, mas a gente descobriu aí, quem não conhecia, descobriu esse ranking, né? Se vocês colocarem Art Review Power List, vocês vão ver quem são as 100 pessoas mais influentes no mundo da arte. Isso é uma forma excelente de descobrir grandes pensadores, grandes curadores, grandes artistas, colecionadores, filantropistas, é muito legal.
Então foi um conhecimento aí. A gente também conheceu uma das artistas aí mais influente em 2017, considerada a mais influente do mundo. A gente descobriu os Freeports, o que, de acordo com as palavras dela, são esses museus secretos, né? E a gente refletiu um pouco sobre a relação entre os museus e o sistema, né, econômico, político, toda aquela, ela chama de pilha, né, stack, essa pilha de condições que faz com que o museu surja do jeito que ele surge, né, porque os museus hoje sempre surgem com grandes arquitetos, né, porque aquele encanto todo de arquitetura, e agora está começando a ter museus virtuais, né, museus no metaverso, eles falam sobre um momento. A gente falou sobre o que esses museus secretos informam, né, sobre será que esses museus são o resultado dessa conjuntura neoliberal, né, desse Estado que não existe, né, quando você tem muito poder e muito recurso, e existe com muita força quando você não tem nenhum, né? A gente viu numa das nossas lives anteriores a questão das fronteiras, né, se você é um refugiado, a questão do passaporte é extremamente significativa. Agora, se você tem muito recurso e tudo, em geral, essas pessoas têm 3, 4, 5 passaportes, e você não tem, né, você pega um visto de investidor, você traz um dinheiro para o país, e você passa a ter o visto, né? Então, ela é meio fluida, né? O que ele fala sobre leis de incentivo à cultura, tem um monte de coisa aí que a gente pode aprender com isso, né? Leiam, quem quiser entrar nos detalhes, aqui tem um capítulo chamado Duty Free Art, que é o capítulo número 7, tá? E aí ele é dividido em seções, uma subseção é o Museu Nacional, a outra são as condições da possibilidade, a outra seção é Duty Free Art, arte sem impostos, a outra é o sonho, e um sonho que ela teve, a outra é o agora, do Justin Bieber, o e-mail que foi enviado para a Suíça e a resposta, então ela ancora toda essa conversa, né, que é mais teórica, em trocas de e-mails descobertas ali pelo Wikileaks, aí depois Shooting at Clocks, The Public Museum, né, atirando nos relógios, o museu público, e autonomia, e esse é um dos capítulos ali todos eles são muito bons, mas mais relativos aí ao assunto que a gente tratou até agora. Tá? E vimos 3 exemplos, vimos a perspectiva de uma artista ativista, tem outras perspectivas, a gente viu a perspectiva de uma artista ativista sobre esse assunto, e acho que a gente amadureceu a nossa visão de mundo aí, de como é que o colecionismo nesse nível acontece, para que a gente tenha opiniões menos naíves e a gente possa entender vários lados, né? Acho que se a gente estiver conversando com o colecionador vai falar, olha, não faz sentido pagar tudo isso de tributação para um Estado que não entrega, eu vou ficar com essa obra 5 anos, não vai, você tem toda uma narrativa que faz sentido, e aí é uma coisa para a gente, né, refletir a respeito, e acho que não tem, né, tem certo e errado, né, mas acho que a gente não precisa se precipitar em categorizar, em polarizar, e vale a pena. Eu fico numa situação muito difícil, porque eu estou muito com artistas e muito com colecionadores, e cada um tem uma visão completamente diferente do mundo, e aí é bom que gera um nível de complexidade, assim, sobre a cena cultural. E, bom, é isso, gente. Estamos encerrando. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, a hora é agora. Se não, encerraremos e quinta-feira estamos mais. Acho que eu vou fazer às 8h30. Eu estou com a impressão que é um pouquinho melhor para as pessoas se a gente começar às 8h30 na quinta-feira. Talvez eu tenha um compromisso. Se eu tiver um compromisso, eu vou deixar gravado e liberar às 8h30 aí para que vocês possam assistir. Tá bom? Então, é isso, venha descobrir como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitados pela sua visão de mundo. Obrigado, Alcione, espero que você tenha aproveitado. E encerramos por aqui. Beijos a todos, boa noite e até quinta. Nádia, Iolene, Renato Figueiredo, estamos no YouTube.
Entrou um povo aqui. Então, vou encerrar, gente. Até mais.